Boletim de Notícias Auge. Visite nosso portal de notícias em www.auge1.com. Rio Grande do Sul. A maior enchente da história do estado gaúcho. A Auge TV preparou uma cronologia da tragédia para você entender tudo o que vem ocorrendo no estado. A cronologia da tragédia no Rio Grande do Sul. Em pouco mais de uma semana, mais de 300 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul já deixou pelo menos 136 mortos e afetou mais de 1,9 milhão de pessoas. Mas como a situação escalou para as cenas trágicas vistas nos últimos dias? 29 de abril, primeiro alerta vermelho. Desde o dia 27 de abril, áreas no Vale do Rio Pardo, na região central do estado, já sofriam com fortes chuvas e granizo. Mas foi em 29 de abril que o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu o primeiro alerta vermelho de volume elevado de chuva. 30 de abril, primeiras mortes. No dia seguinte, foram registradas as primeiras 5 mortes da tragédia gaúcha. Foram 2 na cidade de Paverama, uma em Pântano Grande, uma em Encantado e uma em Santa Maria. 18 pessoas estavam desaparecidas naquele momento e 77 municípios eram considerados impactados pela água. Em Santa Maria, a força da água foi tamanha que destruiu uma ponte. Uma segunda ponte desabou em Santa Teresa, cidade a cerca de 70 quilômetros de Caxias do Sul. 1º de maio, calamidade pública. No dia 1º de maio, quarta-feira, o cenário piorou dramaticamente. Já eram 114 municípios e mais de 19 mil pessoas afetadas. O Rio Grande do Sul decretou o estado de calamidade pública. Nesse dia também foram contabilizadas mais 5 mortes, totalizando 10 óbitos. Metade das vítimas fatais até então era de pessoas idosas. Entre as causas das mortes estavam descarga elétrica, afogamento e deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil. 2 de maio, mais mortes. A partir da quinta-feira, o número de vítimas fatais disparou, com 19 novas mortes registradas em 24 horas. Mais de 4.500 pessoas já estavam em abrigos em todo o estado. A Defesa Civil advertiu que a barragem da usina hidrelétrica, UHE, 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, estava em processo de colapso. Famílias nas áreas de risco começaram a ser evacuadas. Na região metropolitana de Porto Alegre, a Defesa Civil alertou que o Lago Guaíba estava prestes a transbordar de modo significativo. 3 de maio, mais da metade do estado afetada. No dia seguinte, já eram 265 municípios afetados, mais da metade do estado. O Lago Guaíba ultrapassou a marca histórica de 1941 e alcançou o nível inédito de 4,77 metros. Isso causou inundações em diversos bairros da capital gaúcha, incluindo o Centro Histórico. A rodoviária e os centros de treinamento do Internacional e Grêmio ficaram debaixo d'água. A Defesa Civil colocou o rio Taquari em situação de inundação severa. O Vale do Taquari é formado por cidades como Estrela, Lajeado, Roca Salles, Mussum, Rio do Meio e Cruzeiro do Sul, municípios que já haviam enfrentado enchentes no ano passado. Com tudo isso, as mortes chegaram a 39. Além disso, 68 pessoas estavam desaparecidas. 4 de maio, mortes já superam as de 2023. No sábado, o número de mortos ultrapassou o da tragédia ambiental de setembro de 2023 no estado, quando 54 pessoas morreram em enchentes. Naquele momento, a estatística chegava a 55, com 74 desaparecidos. Além dos danos a casas e prédios, a infraestrutura pública também havia sido atingida. Em 4 de maio eram mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e pelo menos 186 municípios sem sinal de internet e telefone. Mais de 1 milhão de casas estavam sem abastecimento de água. 5 de maio, cenário de guerra. Naquele momento o governo estadual já havia restabelecido o canal de doações por Pix chamado de SOS Rio Grande do Sul, usado no ano anterior. As autoridades também criaram contas para doações internacionais.
Em paralelo, centenas de ONGs e grupos espontâneos criados por brasileiros em diversos estados do país e no exterior faziam arrecadações em dinheiro, mantimentos e outros itens de primeira necessidade para serem enviados. As autoridades locais registravam 78 óbitos e 175 feridos. Já eram 341 municípios afetados, ou mais de 840 mil pessoas. 6 de maio, Guaíba alcança 5,33 metros. O Guaíba continuou a subir. Na manhã de 6 de maio, ele chegou a 5,33 metros, sem dar sinais de recuo. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fechado por tempo indeterminado. O espaço já estava interditado desde sexta-feira, quando o nível do Lago Guaíba ultrapassou 5 metros. Os aeroportos das cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo continuavam operando. Naquele momento, já eram 85 óbitos confirmados, e 385 dos 497 municípios do estado já tinham sido atingidos de alguma forma. 7 de maio, 160 mil desabrigados. Em 7 de maio, o número de desabrigados chegou a quase 160 mil. A intensidade da chuva começou a diminuir, mas o nível dos principais rios continuava elevado e muitas cidades permaneciam com bairros inteiros sob a água. Por isso, o número de pessoas obrigadas a deixar suas casas não parava de crescer. 8 de maio, nova frente fria. No dia 8, o nível do Lago Guaíba, na capital gaúcha, já estava em processo de descida, baixando 20 centímetros em 24 horas. Mas uma nova frente fria chegou ao estado, derrubou as temperaturas e causou mais chuvas e ventos fortes, além de riscos de raios e trovoadas. E muitos moradores seguiam em situação dramática. Mais de 500 mil pessoas estavam sem água, incluindo 85% da população de Porto Alegre. 9 de maio, fuga de Porto Alegre. Na quinta-feira, 9/5, as notícias eram de mais de 1,7 milhão de pessoas afetadas, com centenas de relatos de famílias desesperadas e sem saber o que fazer diante da tragédia. Com o desabastecimento, supermercados ficaram lotados de pessoas em busca de água mineral e alimentos básicos. Ao mesmo tempo, voluntários têm feito a diferença, ajudando a resgatar e abrigar vítimas, e arrecadar e distribuir mantimentos. Mas o caos também faz muita gente se ver forçada a sair de Porto Alegre. 10 de maio e a perspectiva de chuva no fim de semana. Na sexta-feira, 10/5, o Rio Grande do Sul contabilizava 126 mortos, 141 desaparecidos e 756 feridos. Cerca de 1,9 milhão de pessoas foram afetadas em 441 municípios, com 340 mil tendo que deixar suas casas e 71 mil alojadas em abrigos. Os dias a seguir serão importantíssimos para determinar o nível dos estragos e o futuro dos moradores. A previsão é que o Rio Grande do Sul volte a sofrer com temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, as chuvas devem ser mais intensas no centro-leste e nordeste do estado. A região metropolitana de Porto Alegre, já muito atingida pelas enchentes, também deve registrar grandes volumes de chuva até a próxima segunda. Em meio a todo esse histórico que relatamos, paralelamente o Brasil assistiu uma outra calamidade pública, o show político. Muitas informações e desinformações que tiraram a paciência de um povo que já está sofrendo. Multas em caminhões e carretas que a imprensa tradicional tentou lacrar como fake news. Nos pedágios da rodovia, os caminhões passam pela pesagem e são parados na fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E logo vem a surpresa. A NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. E aí eles não estão deixando passar? Não estão deixando passar. E agora a gente está tentando ver como é que a gente consegue resolver isso. Qual seria, o problema seria a nota fiscal e o peso? Nota fiscal de produtos doados. Exatamente. Não tem nota fiscal, porque é doação. Exatamente. Brasil. Mas a portaria da ANTT após 2 dias apontam como sendo reais as multas, ao ponto de a portaria mencionar o cancelamento das multas. Atraso para a chegada do Exército Brasileiro, que chegou após ajudas civis e de outros estados.
como São Paulo, barcos e jet ski sendo impedidos de entrar na água pelo exército. Mas a gente está vindo do jeito que dá, com a embarcação que a gente desenrolou, sem motor. Não sei se a senhora percebeu, nossas embarcações não tem motor, a gente pede para os outros emprestados para conseguir tirar a do gente. exército a remo, e diversas imagens que diminuem a grandeza e eficiência das Forças Armadas. Estou aqui no centro de distribuição de alimentos aqui de Canoas, onde as pessoas estão esperando mais de 3 horas para pegar seu alimento. Prefeituras recolhendo as doações nos pontos de distribuição para terem o controle e gerando caos na distribuição. Pessoas sendo entrevistadas e as emissoras cortando as falas por razões políticas. Mais de 1000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos. A gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Thiago Eldes, que está no outro ponto aqui do Rio Grande do Sul. A gente está notando a falta, que vai faltar muito água potável em todos os lugares. A gente viu que foram dispensadas ajudas internacionais, inclusive do Uruguai. Questão de liberar dinheiro para a população, a gente está com um problema grave, as pessoas não têm residência, não têm aonde passar, não têm o que fazer. A situação é grave. E agora... O governo não está liberando a ajuda emergencial nos mesmos moldes que foi o auxílio emergencial dos anos de pandemia. Está sem agilidade, está com fraqueza total. Não tem segurança nos abrigos, as pessoas estão sendo agredidas nos abrigos. Então isso está muito perigoso. Por exemplo, em Canoas teve uma facção que invadiu um abrigo, para vocês terem uma ideia. A lista é grande, mas o que eu queria contar para vocês aqui... A Prefeitura de Canoas está barrando entrada de alimentos que não venham pela Prefeitura de Canoas. Isso é grave. Não tem um plano de contingência de domicílios, já deveria ter sido pensado. E a gente precisa de um plano de profilaxia para leptospirose, porque essa água é imunda. A lista é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários dele, gente, mas... Impedindo o povo de exercer a liberdade de expressão. O mais absurdo, uma emissora ter que remover uma matéria do ar por ter mostrado verdades. São muitas polêmicas, tristezas, decepções. O governo federal e emissoras tradicionais de televisão estão sendo duramente criticadas devido suas ações. O governo anunciou a liberação de 51 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul e a mídia está enaltecendo o anúncio, mas de forma contextualizada, o envio até o fechamento desta matéria não chegou a 500 milhões. Isso se referindo aos pedidos protocolados pelas prefeituras, e o pacote econômico do governo é composto por programas que já é de direito da população e que já estava programado, como Auxílio Gás, Bolsa Família, Seguros-Desempregos, além de 30 bilhões em linha de crédito às empresas gaúchas. A equipe da Auge TV parabeniza os voluntários, os civis, os empresários e famosos que abraçaram a causa, tanto com ações como doações. Pois esses sim, salvaram muitas vidas e evitaram que a tragédia fosse ainda pior. Segue com nossa programação para ver na íntegra os diversos vídeos postados sobre as questões e polêmicas apresentadas nessa matéria, pois a Auge TV dá credibilidade aos fatos comprovados, e contra fatos e imagens, não há argumentos. Auge TV, a TV da família brasileira.